E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei, sou investidor da Bolsa de Valores, já invisto há mais de 5 anos e meio na renda variável e nesse vídeo eu vou te mostrar quanto rende ou quanto renderia uma carteira de fundos imobiliários somente com Fiagro. A gente sabe que os Fiagro eles vêm entregando uma ótima rentabilidade nesses últimos meses, nesses últimos anos, então eu decidi montar uma carteira de investimentos aqui com 3 Fiagros diferentes e vou te mostrar como seria a rentabilidade dessa carteira. É claro que isso não é uma recomendação de compra, você investir somente em Fiagros, você teria uma carteira um pouco arriscada, afinal, os Fiagros fazem pouco tempo que estão na bolsa, então a gente não sabe como eles vão se comportar aí nos próximos anos, a gente não tem dados suficientes para estar analisando. Esse vídeo é apenas com o intuito de curiosidade e de estudo, tá? Então eu vou te apresentar aqui os 3 Fiagros e depois eu vou te mostrar essa carteira que eu montei com eles, com esses 3 fundos aí para a gente ver qual seria o retorno, qual seria a rentabilidade. Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. Se você gostar do vídeo, deixa o like, me ajuda a fazer com que esse canal cresça cada vez mais, combinado? Bom, vamos lá então, eu vou te apresentar aqui os 3 Fiagros que eu escolhi para fazer parte, para compor essa carteira de investimentos somente em Fiagros. E o primeiro fundo é o VGIA11, é o Fiagro mais conhecido da Bolsa de Valores, acredito até que você possa ter ele já aí na sua carteira ou já tenha ouvido falar desse Fiagro, tá? Ele é bem conhecido. Ele é administrado aí pela Valora, tá? Ele tem atualmente 83.038 cotistas e já foram emitidas 86.455.117 cotas desse fundo. Então ele já tem vários cotistas na bolsa. Como eu disse, ele é um fundo bem conhecido, tá? Ele investe 100% do seu patrimônio em CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio, tá? Diferente dos fundos de papel tradicional que investe em CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. E 100% desses contratos são indexados ao CDI, tá? Então, como eu disse, você investir somente em Fiagro pode ser arriscado. Olha só, aqui a gente tem um fundo que, que tem 100% dos contratos indexados ao CDI. Né? E o CDI ele é atrelado à nossa taxa de juros, a taxa Selic. E quando a taxa Selic cair, né, que é o caso, né, de agora, que já começou a cair, na verdade, o CDI também vai cair. Então, pode ser que os dividendos desse fundo caiam aí nos próximos meses. Então, por isso, é indicado que você não tenha apenas Fiagro, tá? Eu quero deixar bem claro isso aqui no vídeo, que eu não estou recomendando que você tenha somente Fiagros numa carteira de investimento, tá? Continuando aqui então a análise, esse fundo ele investe 54,9% do patrimônio no segmento de distribuição, em distribuidoras de produtos do agronegócio, 38,7% em cooperativas, também tem 5,3% em indústria e 1,1% no segmento sucroalcooleiro. E aqui a gente tem no mapa os estados que esse fundo investe. Então, ele investe aqui em vários estados brasileiros. Ele é um fundo bem diversificado, né? Ele tem 4 segmentos, 3, na verdade 2 maiores, né? Que é o setor de distribuição e o setor de cooperativas. E está em vários países, em vários estados do nosso país. Outros indicadores interessantes para a gente olhar aqui, ele está cotado atualmente a R$ 9,59. Ele tem uma boa liquidez diária de 4,8 milhões, o último rendimento foi de 13 centavos, dividend yield dos últimos 12 meses, 19,02%. Ele paga muito dividendo. Patrimônio líquido do fundo de 821 milhões e o PVP está em 1, então ele está sendo negociado no seu preço justo, tá? Ele não está nem acima e nem abaixo, então ele é um ótimo fundo, está com um preço razoável. O segundo fundo imobiliário é o RZAG11. Ele é um fundo administrado pela RISA, a mesma gestora que administra o RZTR11, outro fundo aí do agronegócio, só que o RZTR ele investe em imóveis físicos e o RZAG investe aí, em títulos do agronegócio. Tá? Então ele tem atualmente 48.578 cotistas e ele tem 68.040.425 cotas emitidas no mercado. Então ele também é um fundo já bem grande, não tão grande quanto o VGA, mas é um fundo já bem relevante na bolsa. Ele também é bem diversificado, tá? Até mais diversificado que o VGIA11. 49,7% do patrimônio, né, vem aí do soja, né, vem de receitas de soja. 12,5% do segmento aí de milho,
10,6% de algodão, 12,7% em semente de soja, 4,4% em semente de pastagem e 10,1% de semente de sorgo. Então ele é bem diversificado, ele atua aí, com vários segmentos, com vários ramos do agronegócio, né? Soja, milho, algodão, semente de soja, semente de pastagem, semente de sorgo e ainda tem outros tipos aqui que são de menos relevância dentro do fundo. Então ele é um fundo bem diversificado. Aqui a gente tem os principais indicadores, então ele está cotado a R$ 9,57, liquidez diária de 2,8 bilhões, o último rendimento foi de 13 centavos, dividend yield dos últimos 12 meses de 16,13%. Ele é um fundo que tem 647 milhões de patrimônio e o PVP é de 0,98. Então, apesar dele ser um fundo bem diversificado, está pagando um bom dividendo, tá? Ele não é um fundo pequeno, já tem 647 milhões de patrimônio, ele está com PVP abaixo de 1. Aqui a gente tem 2% de desconto em relação ao valor patrimonial. Então, mostra que ele é um ótimo fundo, uma ótima oportunidade, caso você esteja procurando por um fundo do agronegócio, né? Um FIAGRO. E o terceiro fundo que eu quero te mostrar é o KNCA11. Tá? Ele é um fundo administrado pela Quineia. Então, o KNCA11 ele tem atualmente 32.640 cotistas e tem atualmente 14.099.919 cotas emitidas no mercado. Então, a gestora desse fundo é bem conhecida, é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários aqui do Brasil, tá? Aqui da Bolsa Brasileira, que é a Quineia. Eles têm vários e vários fundos aí que eles administram. Se a gente olhar aqui a distribuição geográfica, a gente vê que esse fundo ele atua praticamente em todo o Brasil, né? São poucos os estados que ele não atua. Na verdade, são 5 estados apenas que ele não atua. O resto ele está presente em todos. Então, ele é um fundo bem diversificado. A alocação por setor: 41,2% segmento de açúcar e etanol, 20,7% produção de insumos. A gente tem também 10,7% em hortifruti, proteína animal, celulose, distribuição de insumos, grãos e algodão. Então ele é bem diversificado mesmo. Olhando os indexadores, 73,3% dos contratos são indexados ao CDI. A gente vê isso nos FIAGRO, tá? A maior parte dos contratos geralmente são indexados ao CDI e não ao IPCA, como os fundos de papel tradicional. 1% aqui indexado à Selic e 25,8% indexado ao IPCA. Ainda o KNCA ele tem uma parte aqui em IPCA. Geralmente, nesses fundos aí do agronegócio, eles têm a maior parte dos seus contratos indexados ao CDI, se não todos os seus contratos indexados ao CDI, como a gente viu lá no VGIA. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com a queda da Selic, com as próximas quedas que virão. Os dividendos podem estar diminuindo e com certeza vão diminuir um pouco aí nos FIAGRO, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E para saber quanto rende uma carteira de investimentos com esses 3 FIAGROS, eu montei essa planilha aqui bem simples e bem básica, tá? Para a gente saber qual é a rentabilidade, qual o retorno aí, dependendo do valor investido. Tá? Para fazer isso, a gente tem que preencher algumas informações aqui. O nome do fundo, o dividend yield anual, o dividend yield mensal e o preço por cota. E aqui a gente vai preenchendo aqui com os valores investidos. Tá? Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui. O nome do fundo eu vou colocar aqui apenas FII, tá? Porque eu vou pegar aqui os 3 fundos. Eu vou fazer uma média dos 3 para ficar mais rápido e mais fácil da gente calcular. Então, se eu pegar o dividend yield anual dos 3, somar e dividir por 3, a gente chega em um dividend yield anual de 16,68%. Tá? Isso aqui vai dar 1,39% ao mês. E se a gente pegar o preço das cotas dos 3 e também dividir por 3 para a gente ter um preço médio dos 3, a gente pegar então 9,59 com 9,57 e o último fundo que eu mostrei ali, o KNCA, está cotado a R$ 106,39. Então a gente vai ter um preço médio de R$ 41,85. Tá? Lembrando que isso aqui é só uma média, um cálculo de média. Tá? Para fazer exato, a gente teria que pegar cada um dos fundos e fazer ali os investimentos, mas ia ficar muito demorado e a diferença ia ser pequena. Então eu resolvi fazer assim com a média. Tá? Então vamos começar aqui com alguns valores. Tá? Se eu investir nessa carteira aqui R$100, vamos supor aqui R$100, eu receberia R$ 1,39 em dividendos. Tá? Se eu investisse R$1.000, vamos colocar aqui R$1.000, eu receberia R$ 13,90 de dividendos. Se investir R$10.000, vou colocar aqui R$10.000, seria um retorno de R$ 139. E se eu investisse aqui
sei lá, 20 mil reais, eu receberia R$ 278 em dividendos. Então, ficaria uma carteira com uma ótima rentabilidade. Lembrando que esse 1,39% aqui é livre de imposto de renda, tá? Os fundos imobiliários eles não pagam imposto dos seus rendimentos, né? A gente, quando recebe, a gente não paga imposto. Então, seria uma ótima rentabilidade, tá? É claro, como eu disse, a gente não pode ter uma carteira somente com FIAGRO, tá? Por conta do risco. Seria um risco muito grande e também por conta do CDI, né? A taxa Selic vai cair nos próximos meses, já está caindo, e a tendência desse rendimento aqui é ir caindo aos poucos. É claro que a gestão vai ter que fazer alguma coisa ali para tentar manter esse rendimento o mais alto possível, né? Talvez indexar os próximos contratos ao IPCA, mas a tendência é que sim, os dividendos vão começar a cair. Então, se você vai montar uma carteira diversificada, você pode ter FIAGRO dentro dessa carteira sim, é ótimo, tá? Para aumentar a rentabilidade, pelo menos enquanto a Selic estiver alta, mas tenha em mente aí que os dividendos podem cair e que você deve ter uma carteira muito mais diversificada, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.